E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre o favorecimento da CBF com alguns clubes do futebol brasileiro e do desfavorecimento com outros clubes. E ficou claro ontem, Pedrinho, presidente do Vasco, junto com o Marcelo Santana, tiveram que vir a público fazer um pronunciamento por meio das redes sociais do Vasco sobre a mudança de data e horário dos jogos da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco, mais uma vez, é prejudicado. Vocês lembram que o Vasco teve que jogar 3 jogos em uma semana, 2 contra o Atlético Paranaense e 1 contra o Vitória? O Vasco teve que jogar jogo segunda-feira, quinta-feira e domingo. E o Vasco venceu esses 3 jogos. Teve que poupar jogadores, teve que segurar minutagem. Então vários outros times do futebol brasileiro já tiveram situações parecidas. E nenhum desses times teve um jogo adiado ou mudaram o jogo de horário por conta disso. Para poder o time jogar com um elenco completo, para poder ter todos os jogadores à disposição. Mas o Atlético Mineiro e o Flamengo foram beneficiados com essa mudança de data dos jogos. Mudança no qual o Vasco não concordou. E ainda para completar sobre clubes que são beneficiados pela CBF, tivemos ontem o Palmeiras vencendo o próprio Atlético Mineiro, que está sendo beneficiado com a mudança de data dos jogos, com um pênalti assim bem duvidoso em cima do Maurício. Eu vou até passar essa imagem aí para vocês. Maurício cai 2 dias depois e o pênalti é marcado. Então o nosso futebol brasileiro, é bem verdade, está largado. Está largado. Cada um faz o que quer, é beneficiado quem quer, não tem justificativa, eles não vêm a público explicar o porquê que foi mudada a data, o horário do jogo, ninguém vai explicar e justificar a marcação desse pênalti para o Palmeiras. O mesmo Palmeiras que teve um pênalti retirado contra si, no jogo contra o Vasco, no qual a bola toca no braço do Vanderlan, o juiz tinha dado falta em campo. A bola bateu na mão do Vanderlan dentro da área, era pênalti pro Vasco, ele retira o pênalti pro Vasco e ainda dá a posse de bola pro Palmeiras e cartão amarelo pro Verratti. Então, sempre é assim no futebol brasileiro, 2 pesos e 2 medidas. Depende da cor da camisa, essa é a verdade. Primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. Por que não mudaram também quando o Vasco estava na mesma situação? Essa é a pergunta. Por que só um? Porque o Vasco tem que se fuder. Pode jogar da forma que for. Agora, o Atlético Mineiro não. O adversário está sendo beneficiado. Sim. Porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Se preparem, ainda mais após esse posicionamento do Pedrinho, o que não vão querer prejudicar o Vasco. Já começa de hoje no jogo contra o Cruzeiro, pode esperar. Quando você compra briga com pessoas assim, a represária vem de forma imediata. Então se o Vasco hoje for prejudicado pela arbitragem, porra. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Isso aí já é normal, né, cara? Isso aí já é normal. O que vão fazer, o que vão tentar fazer para impedir o Vasco de chegar a essa final de Copa do Brasil depois de muito tempo que o Vasco está disputando um título grande, vai ser... Preparem-se. Prepara o coração, torcedor vascaíno. Que vai ser o Vasco contra mais do que 12. Seu Vasco contra tudo e contra todos, como sempre foi. Bota juiz, bota bandeirinha, bota CBF, coloca a torcida adversária dentro de campo.
Cara, pode ter certeza, VAR, tudo contra o Vasco. Então o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito bom o posicionamento do Pedrinho. Você não deve se calar. Deveria fazer um posicionamento sempre assim quando o Vasco é prejudicado pelas safadezas que acontecem de arbitragem, como foi o último Vasco e Palmeiras. Deveria colocar realmente sempre a cara, para mostrar que você tá com o torcedor, porque o torcedor do Vasco tá com ele. Quando você compra a briga do clube, pode ter certeza, a torcida do Vasco é gigante. E não vai se amedrontar para nenhuma pessoa, nenhuma entidade, nenhuma instituição. O Pedrinho foi certeiro, o Vasco só quer justiça, o Vasco não quer ser beneficiado. Quem está sendo beneficiado é o adversário do Vasco. Mas comenta embaixo a opinião de vocês sobre tudo isso. Porque ó, o Vasco sempre foi e sempre será contra tudo e contra todos. Sem falar do pênalti ontem pro Palmeiras, né, cara? Esse Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem que ficar de olhos muito abertos. Muito abertos, que vão fazer de tudo mais uma vez pro Palmeiras papar esse título. Beleza? Ficando nessa, abração do frente. Acho que nós fui.